E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a aula é de divisibilidade. Agora começou um assunto importante, né, que você pode levar para a vida toda, tá certo? Esse assunto aqui não vai se desgastar. Isso aqui é importantíssimo, tá certo? Então, o conteúdo vai ser noções de divisibilidade e regras de divisibilidade. Vai ser bem pequenininho assim os tópicos, mas tem muita coisa para ver, tá? Então, noções de divisibilidade. Então imagine que Luísa, Melissa e Kim, né, tem 46 bolas de gude para dividir entre elas. É possível dividir igualmente? Na verdade eu quis dizer 146, tá? Esqueci de colocar um ali. Então eu tenho que dividir, né? Vamos dividir 146 dividido para 3. Então né, eu tenho que separar o 14 ali. Quem tem dúvida de como dividir, né? Assista a aula de divisão, tá certo? Eu não posso pegar um, porque um é menor do que o 3, então eu pego 14, né? Qual o número que vezes 3 que chega perto de 14 ou dá 14? É o 4, porque 4 vezes 3 dá 12. 12 para chegar em 14 faltam 2, tá? Eu não vou fazer a subtração ali, eu já vou botar o resultado. Quanto falta? Tá faltando 2 para chegar em 14. Desce quem? Desce o 6. O 6 desce 26 dividido por 3. Qual é o número que vezes 3 que dá 26? Tem algum? Não tem. Então, vou me aproximar ao máximo. Dá 8. 8 vezes 3, 24. Para 26, faltam 2 também. E assim encerra a conta. Ou seja, Luísa, Melissa e Kim, né, tinham 146 bolas de gude, mas não foi possível dividir igualmente. Ou seja, a divisão não é exata. Quando a divisão não é exata, dá um resto. Tá vendo ali que o resto é 2? Ou seja, dariam 48 bolas de gude para as três, só que ainda ia sobrar duas bolas de gude. Ou seja, essa não é uma divisão exata, tá certo? Aí, isso quer dizer, né, que 146, né, o número 146 não é divisível por 3, porque a divisão não é exata, tá certo? Então, e se fossem 234 bolas de gude? Seria possível dividir exatamente? Vamos fazer a divisão 234 dividido por 3, né? Eu vou pegar o 7, 7 vezes 3, 21. Para chegar em 23, novamente eu peguei o 23 porque o 2 é menor do que 3, tá? Eu tenho que pegar logo o 23. 7 vezes 3, 21. Para chegar em 23, faltam 2. Desce o 4. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Para 24 não falta nada, acaba a conta. Essa é uma divisão exata. Note que 234 bolas de gude podem ser divididas para três pessoas, né? Kim, Hannah Kim, Luísa e a outra lá, né? Pode, a divisão foi exata, né? Não sobrou bola de gude nenhuma. Cada uma das meninas receberam 78 bolas de gude, né? E todo mundo ficou feliz, tá certo? Então, dariam 78 bolas de gude para cada uma, né? Isso quer dizer que 234 é divisível por 3, porque a divisão é exata. O que é uma divisão exata? Uma divisão exata é aquela divisão que o resto é zero. Tá vendo ali, ó? Resto zero. Quer dizer que é uma divisão exata, tá certo? Então, aí agora você deve estar se perguntando, certo, mas por que eu quero saber isso? Em algumas situações na matemática, você vai dividir dois números, né? E antes de você fazer essa divisão, você já vai querer saber se essa vai ser uma divisão exata, tá certo? Para você saber se é uma divisão exata, você precisa saber das regras de divisibilidade, tá certo? Existem muitas regras, não tantas, né, mas algumas que você precisa memorizar.
Então, tá certo? Então, um número é divisível por outro número quando a divisão é exata. Ou seja, ali está dizendo que 234 é divisível por 3, porque o resto é zero, tá certo? Então, vamos para as regras de divisibilidade. A primeira regra de divisibilidade é a do 2. Vamos começar, né, crescendo, tá certo? Por que eu pulei um? Porque todo número é divisível por um, né? 9 dividido por um vai dar 9. 10 dividido por um dá 10. 1000 dividido por um dá 1000. Né? Todo número, quando dividido por um, né, dá resto zero, tá certo? Então, não faz sentido apresentar essa regra. Então, todo número é divisível por um. Então, vamos ver a regra de divisibilidade por 2, que essa só são alguns números, não são todos, não. Então, como é que eu sei que um número é divisível por 2? Todo número par é divisível por 2. E como é que eu identifico se um número é par? Um número que termine com 0, 2, 4, 6 ou 8. Toda vez que você vir na sua frente um número que termina, que o último número dele termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, é um número par, então significa que ele vai ser divisível por 2, tá certo? Como exemplo, temos aí o 234, ó, terminou com 4, é par. Se é par, é divisível por 2. 1250, terminou com 0, é par. Então é divisível por 2. 9.302, terminou com 2, é par, então é divisível por 2. 1008, terminou com 8, é par, então é divisível por 2. 11.286, é par, porque termina com 6, né? Então é divisível, tá certo? É bem simples a regra do 2, não tem como errar. Terminou com 0, 2, 4, 6 ou 8, é divisível por 2. Vamos para a regra do 3. Muita gente tem a mania de pensar se o número é par, ele é divisível por 2, então se ele for ímpar, ele é divisível por 3, né? Vamos ver se é essa regra mesmo, tá? A regra do 3 é um pouquinho mais complicada. Veja o que ele está dizendo. Primeiro, olha, tem um passo a passo, tá certo? Primeiro, some todos os algarismos. Por exemplo, 234. Vamos somar todos os algarismos? 2 mais 3 mais 4, né? Vamos somar? 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4 dá 9. Somei todos os algarismos, certo? Aí destacamos ali o 9. O resultado é divisível por 3? Aí você se pergunta, 9 é divisível por 3? Ele faz outra pergunta. 9 está na tabuada de 3? Está na tabuada de 3. É a mesma coisa que ser divisível por 3, né? Porque se está na tabuada, então ele é divisível por 3. Aí, se sim, então o número original, quem é o número original? 234. É divisível por 3. Ou seja, né, aí ele está dizendo ali, 9 está na tabuada de 3, ou seja, 9 é divisível por 3, então 234 é divisível por 3. Ou seja, como é a regra do 3? A regra do 3 dá uma dorzinha de cabeça. Então note que é um número par, mas ele é divisível por 3. Ou seja, não tem isso de, porque ele é ímpar, ele é divisível por 3, logo não. Não tem isso não. Tem número ímpar, que é divisível por 3, tem número par, que é divisível por 3, assim como tem número ímpar, que não é divisível por 3, e tem número par, que não é divisível por 3. Na verdade, para você saber se o número é divisível por 3, você tem que aplicar essas regras aí. Então, você vai somar os algarismos, né? No caso aí foi 2, 3, 4. Então, 234, você soma 2 com 3 com 4. Somou 2 com 3 com 4, deu 9. Opa, 9 é divisível por 3? 9 é divisível por 3. Por que 9 é divisível? Porque está na tabuada de 3. Se ele está na tabuada de 3, então 9 é divisível por 3. Se 9 é divisível por 3 e ele foi a soma dos algarismos, né? Então 234 também é divisível por 3.
Vamos ver mais uma. Soma todos os algarismos. Vamos ver 111. Olha, 111 é um número ímpar. Né? 111 é um número ímpar. Vamos somar mais um, né? Não é só somar os algarismos? Somei os algarismos, deu 3. Opa, 3. 3 é divisível por 3? 3 é divisível por 3. Está na tabuada? Está na tabuada. Se sim, então o número original é divisível por 3. Ou seja, se 3 está na tabuada de 3, ou seja, é divisível por 3, então 111 é divisível por 3. Tá certo? Então, é assim. A primeira vez é um pouco estranho você fazer isso, né? Mas depois de um tempo, quando você pega o jeito da coisa, né, você vê que não é tão difícil. Você soma os algarismos, somou, opa, tá na tabuada de 3, tá na tabuada de 3. Então é divisível por 3. Acabou-se. Mais um exemplo. 2631. Olha, soma 2 com 6 com 3 com 1. 2 mais 6 é 8, 8 com 3, 11 e 1, 12. Tá ali o 12. O resultado é divisível por 3? É divisível por 3, porque 12 está na tabuada de 3. Então, se sim, o número original é divisível por 3, ou seja, 12 está na tabuada de 3, então 2631 é divisível por 3. Bem simples, tá certo? Depois que você pega o ritmo, você não fica com muita dificuldade. Mais um exemplo, né? Ali, ó, tem um número par, 112, né? A soma deu 4. 1 mais 1 dá 2. 2 com 2 dá 4. 4 é divisível por 3? Não. 4 não é divisível por 3. Não está na tabuada de 3. Se 4 não está na tabuada de 3, ó, não é divisível por 3, então 112 não é divisível por 3. Próxima regra de divisibilidade. Regra de divisibilidade por 4. A regra de divisibilidade por 4 é um pouquinho chatinha porque é bem limitada ela, né? Eu escrevi aí a tabuada de 4 estendida, né? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8, 12, né? E assim sucessivamente. Tá vendo isso aí? Tudo aí, ó, é a tabuada de 4. Só que ali, ó, quando chega em vezes 10, né? 4 vezes 10 dá 40. Só que aí eu continuei, tá? Aí 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 48. 4 vezes 13, 52 e assim sucessivamente. Por que eu escrevi isso? Vamos lá. Então, note que a regra de divisibilidade do 4, você precisa saber a tabuada do 4, tá certo? Por quê? Os dois últimos números de qualquer número, se for divisível por 4, então o número todinho é divisível por 4. Então, por exemplo, 124. Olha ali, ó. Tá vendo lá naquela tabela ali, ó, o 24 na tabuada que eu escrevi, né? É, faz parte da tabuada do 4. Se 24 lá em cima faz parte da tabuada de 4 e 124 termina com 24, então 124 é divisível por 4. 35.660. 60 está lá na tabuada? Está na tabuada. Então, 35.660 também é. 336. 336 termina com 36. Olhe lá na tabuada. Opa, 36 está lá. Se 36 está lá, então 336 também é. 100. Agora é outra regra, tá? Além de verificar se os dois últimos algarismos estão ali na tabuada de 4, todo número que termina com 00, ou seja, dois zeros seguidos, é divisível por 4. 100 é divisível por 4. 1000 termina com dois zeros, então é divisível por 4. 100.000 termina com dois zeros, também é divisível por 4. Ou seja, a regra do 4 é um pouquinho chatinha, por quê? Porque você precisa saber, de fato, né, a tabuada
e às vezes um pouco a tabuada estendida, né? Porque em algumas situações, por exemplo, ali no 35.660 já é 4 vezes 3, 14, 15. É 4 vezes 15, né? Se 4 vezes 15, geralmente a gente faz tabuada de 4, até 4 vezes 10, né? Então, se você não souber, né, você vai precisar estender um pouco a tabuada. Então, fica essas duas regras. A regra de divisibilidade por 4 é: olhe os dois últimos números. Termina em 00. Se termina em 00, é divisível por 4. Não, não termina em 00. Opa, então, os dois últimos números são divisíveis por 4? Opa, são divisíveis por 4. Então, o número todo é divisível por 4. Tá certo? A regra do 4, você só olha para os dois últimos números. Né? Então, tá aí, né? Fique com isso em mente, né? Olhe os dois últimos algarismos. Se forem 00 ou forem divisíveis por 4, então o número todo é divisível por 4. Vamos para a regra do 5 agora. Regra do 5. A regra do 5 é bem fácil, eu não vou me demorar muito. Né? Todo número que terminar em 0 ou 5. O último número termina com 0 ou termina com 5, então ele é divisível por 5. Então, olha, só um comentário à parte, vocês já devem ter reparado que, por exemplo, na regra do 4 ali, todo número que termina com 00 é divisível por 4. Aí, nesse caso aqui, a regra de divisibilidade do 5 ó, terminou em 0. Olha, então quer dizer que tem números que são divisíveis por mais de um número, tá? Isso aí né, tem que ficar na cabeça. Não sei se estava óbvio, mas eu preciso dizer, tá? Por exemplo, o 100. 100 é divisível por 2, porque é par. Mas 100 também é divisível por 4, porque termina em 00. Mas 100 também é divisível por 5, porque termina em 0. Estão entendendo? Então, assim, os números podem ser divisíveis, né? Por mais de um número, tá certo? O exemplo que a gente estava usando ali foi o 234, né? Ele é divisível por 2, né? Porque é par. E é divisível por 3, porque a soma dá 9. 2 mais 3 mais 4 dá 9. Tá certo? Então, voltando aqui para a regra de divisibilidade por 5, né? Terminou em 0 e em 5 é divisível por 5. E lembrando também que um número pode ser divisível por mais de um número. Né? Então, eu só escrevi aí a tabuada dos 5 estendida, né? E voilá. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Tudo isso aí é divisível por 5, tá certo? Bem simples. A regra de divisibilidade do 6. Como é que funciona a regra de divisibilidade do 6? Aplique as regras de divisibilidade do 2 e do 3. Ou seja, para eu saber se um número é divisível por 6, eu tenho que aplicar duas regras de divisibilidade. A regra do 2 e a regra do 3. Se as duas forem satisfeitas, então o número é divisível por 6. Né? Então, como é a regra do 2? A regra do 2 é: verifique se é par. Se o número for par, então ele é divisível por 2. Lembram disso, né? Tá lá no comecinho da aula. Se quiserem voltar ao vídeo, voltem. Some os algarismos e verifique se é divisível por 3. Ou seja, lembra da regra do 3? Que eu tenho que somar os algarismos, por exemplo, no 234, né? Que eu somei o 2 mais 3 mais 4, que deu 9. Né? Então, sempre que ele for par e for também divisível por 3, então ele vai ser divisível por 6. Vamos ver um exemplo aqui. 1242. 1242 é par, porque termina em 2. Né? Para ser par, não esqueçam, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, 1242 é par, porque termina com 2. Então, opa, então ele já é divisível por 2. Né? Então,
Agora eu vou verificar por 3. Ó. A soma dos algarismos. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 2 dá 9. Opa, 9 é divisível por 3? 9 é divisível por 3. Então, 1242 também é divisível por 3. Opa, 1242 é par, ou seja, é divisível por 2, e é divisível por 9, porque a soma dos algarismos dá um número divisível. É divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Se ambas as condições foram satisfeitas, né, então 1242 é divisível por 6, porque é divisível tanto por 2 quanto por 3 ao mesmo tempo. Então, para você saber se um número é divisível por 6, você tem que verificar se ele é divisível por 2 e se ele é divisível por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. Próximo exemplo. 1110. Vamos primeiro verificar. É par? É par porque termina com 0. A soma dos algarismos. 1 mais 1 mais 1 mais 0 dá 3. 3 é divisível por 3, 3 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 2, porque é par, e é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um número que é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Bem fácil, né? A regra do 6. A regra do 6 você precisa memorizar a regra do 2 e a regra do 3. Vamos para a regra do 7, porque a regra do 7 dá uma dorzinha de cabeça, tá certo? Dá um trabalhinho. Por que eu fiz isso? Né? Primeiro, é quase parecido, né, a lógica do da regra do 4, né? Você precisa conhecer a tabela, a tabuada estendida do 7, tá certo? Então, tá ali a tabuada 0, 7, 14, 21. Né? Isso aí é a tabuada, é só os resultados, tá? Só os produtos, né? 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, e assim sucessivamente. Então, quando chega ali em 7 vezes 10, geralmente a gente para ali, né? 7 vezes 10 dá 70. Mas 7 vezes 11 dá 77. 7 vezes 12, 84. 7 vezes 13, 91. E assim vai, tá certo? Como é a regra de divisibilidade do 7? Vamos lá, que é um trabalhinho, tá? Então você vai pegar o último algarismo e multiplicar por 2. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, mas vamos ver as regras. Pegue o último algarismo e multiplique por 2. Depois, subtraia os primeiros algarismos, o que você não usou ainda, pelo resultado da multiplicação por 2. Ficou confuso, né? Mas vai ser explicado. Se a diferença entre os dois, né, entre os dois números que a gente gerou, for divisível por 7, então o número original também é. Vamos ver um exemplo. Uma dorzinha de cabeça, né? Vamos lá. 945 é divisível por 7? Como é que eu sei se 945 é divisível por 7? Eu vou pegar o último número. Quem é o último número? É 5. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 5, né? Eu peguei o 5 e multipliquei por 2, dá 10. Agora eu vou pegar, tá vendo que se eu pegar o 5, ficou quem ali? Ó? Ficou 94, não ficou os 94? Eu vou pegar o 94 e subtrair do número do resultado do produto com 2. Né? Eu não dobrei o 5, né? Então eu vou fazer 94 menos aquele 10 ali. Ó. 94 menos 10 dá 84. Olha ali. 84 está na tabuada estendida? Tá. Se 84 está na tabuada estendida, então 84 é divisível por 7. Se 84 é divisível por 7, então 945 também é. Veja que ribuliço para descobrir se 945 é divisível por 7. Eu acho particularmente bonita a regra do 7. Eu não sei como descobriram isso, mas deve ser muito interessante, viu?
a forma como descobriram. Então, 84 é divisível por 7, então 945 também é, tá certo? Vamos para mais um exemplo. 854. Pega o último algarismo, multiplica por 2, dá 8, certo? Beleza, isso aí a gente já sabe. Aí pega o número que eu ainda não usei. Quem é o número que eu não usei? Os dois primeiros. Os dois primeiros são 85. 85 menos o produto, né, vezes 2, né, que é aquele 8 ali. 85 menos 8 dá 77. Opa, 77 está lá na tabuada estendida. Ó. É 7 vezes 11. Se está ali, então 77 é divisível por 7. Se 77 é divisível por 7, então 854 também é. Né? 77 é divisível por 7, então 854 também é. Espero que tenham gostado. É uma regra um tantinho assim cabulosa, mas que ajuda bastante, porque, por exemplo, em algumas situações que você estiver trabalhando com frações e você precisar fazer alguma simplificação, às vezes aparecem uns números que são divisíveis por 7. Para você descobrir que eles são divisíveis por 7, você tem que aplicar essa regra aí, né? Para não perder. Mais um exemplo. 392. Pega o último número, multiplica por 2. O último número é 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora eu vou pegar o número que eu ainda não usei. Quem é o número que eu ainda não usei? O 39. 39 menos o dobro lá do 2, né? 39 menos 4 dá 35. Opa, 35. Eita, circulei o número errado. 35 tá lá em cima, ali, ó. 7 vezes 5. Logo depois antes do 42 e depois do 28. Então, o que é que dá? 35 é divisível por 7? 35 é divisível por 7. Então, 392 também é. Tá certo? Lindo, não é? Mais um exemplo. Só que eu acho que esse aqui eu botei já para a gente ver um exemplo que não é. 953, eu pego 3, né, multiplico por 2. 2 vezes 3 dá 6. Né? 95 menos 6. 95 menos 6 dá 89. 89 não está na tabuada estendida ali em cima, tá vendo? Se não tá, então 89 não é divisível por 7. Se 89 não é divisível por 7, ó, 89 não é divisível por 7, então 953 também não é divisível por 7. Aqui eu errei aqui, mas é a regra de divisibilidade por 8. Né? Regra de divisibilidade por 8. Todo número que terminar com 3 zeros seguidos, né? Olha, ó, 1000, 10.000, 100.000. Note que é um pouquinho parecida com a do 4. A do 4 eram dois zeros, né? Lembro que a do 4 eram dois zeros. A do 8 são três zeros seguidos. E se os três últimos algarismos, ali, ó, 312, 256, 888, se os três últimos algarismos são divisíveis por 8, então o número todo também é. Então, por exemplo, ali, ó, 25.312. 25.312. 312 é divisível por 8? É. Se você fizer a conta aí em casa, na sua casa, na calculadora ou no lápis, você vai ver que 312 é divisível por 8. Então, 25.312 também é divisível por 8. Mesma coisa embaixo. 37.256. Quem são os três últimos algarismos? 256. 256 é divisível por 8? 256 é divisível por 8. Então, 37.256 também é. A mesma coisa para o 8.888. 888 é divisível por 8? É. Então, 8.888 também é divisível por 8. Note que pro 8, a regra do 8, né, é bem semelhante à do 4, né? A do 4 é no terminar com 00, ou seja, dois zeros seguidos no final, ou os dois últimos algarismos serem divisíveis por 4.
Já aqui no 8, né, são os três últimos algarismos terminando em 000 ou ser divisível por 8, tá certo? Próxima regra de divisibilidade por 9. A regra de divisibilidade por 9 é igual à regra de divisibilidade por 3. Só que agora tem que dar um número que é múltiplo de 9. Some todos os algarismos. Por exemplo, 234. 2 mais 3 mais 4 dá 9. Dá 9. O resultado é um número divisível por 9? É um número divisível por 9. Ou seja, está na tabuada de 9. Se sim, então o número original é divisível por 9. Então, 234, ó, 9 está na tabuada de 9, né? Então, 234 é divisível por 9. É a mesma lógica do 3. A mesma lógica. Só que a soma dos números né, na regra do texto tinha que dar um múltiplo, né, tinha que ser um número divisível por 3. Então, aqui para o 9, é só dizer que é divisível por 9. Note aí, ó, que o 234 a gente já viu que ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e é por 3, então ele também é divisível por 6. A gente acabou de descobrir que ele é divisível por 9, tá certo? Como termina em 34, ele não é divisível por 4, tá? Porque tem que dar 36 pelo menos. Então, note que um número ele pode ser divisível por mais de um número, tá? Vamos ver mais um exemplo. 1656. Somo todos os algarismos. Deu 18. Ó. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 5, 12. 12 com 6, 18. 18 é divisível por 9? 18 é divisível por 9 porque está na tabuada de 9. Né? 9 vezes 2 não é 18. Então, 1656 também é divisível por 9. Mais um exemplo. 3173. Vamos somar tudo. 3 mais 1 mais 7 mais 3 dá 14. Olha, 14 não está na tabuada do 9. Então, se 14 não está na tabuada do 9. 14 não é divisível por 9. Então, 3173 não é divisível por 9. Tá certo? Pode pegar aí a calculadora. Se você pegar a calculadora e tentar dividir 3173 por 9, você vai ver que vai dar um número com casas decimais. Ou seja, vai ser um número com vírgula. Não vai ser uma divisão exata. Regra de divisibilidade por 10. Esse eu não vou me demorar muito, tá? Todo número que terminar em zero. Todo número que terminar em zero é divisível por 10. Olha, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Esses números aí todinho, ó. Esse aí é 137.820. Qual é esse outro? 1.190.100. Qual é esse outro aí? Esse ponto tá errado aí no lugar, viu? O lugar de 129.830. O ponto tá no lugar errado. 101.100. Esse outro é 63.743.000. Esse último aí, 1.748.000. Então, todos esses números terminam com zero, são divisíveis por 10. Acabou. Regra de divisibilidade do 11. Tá acabando, viu, pessoal? Vamos até o 13. Tem mais regra de divisibilidade para frente, mas eu acho que até o 13 já está de bom tamanho para vocês fazerem operações, tá? A diferença entre a soma dos algarismos pares e algarismos ímpares tem que ser iguais. É esquisito isso. Vamos lá. Vamos ver um exemplo prático. Tá ali, ó. 1474. Vamos colocar ele, né, numa tabela. Você não precisa fazer isso, tá certo? Na hora, né? Eu só estou fazendo para ajudar no entendimento. Então, note que
O primeiro número de 1474 é um 1. O segundo número é um 4. O terceiro número é um 7. O quarto número é um 4. Então, note que eu tenho o primeiro e o terceiro são algarismos de ordem ímpar. O primeiro, quem é o primeiro algarismo? É o 1. Quem é o terceiro? É o 7. Então, o primeiro número é o 1, o terceiro é 7. E quem é o segundo e o quarto? O segundo é ordem par, né? É um 4. O quarto, também é ordem par, é um 4 também. Então, eu vou somar. Olha o que ele diz ali. A diferença entre a soma. A diferença não, né? Vamos dizer. A soma dos algarismos pares de ordem par e os algarismos de ordem ímpar tem que ser iguais. Então, eu vou somar 1 com 7. Quem são os algarismos de ordem ímpar? 1 e 7. 1 mais 7 dá 8. O primeiro e o terceiro. E os de ordem par? O segundo e o quarto. 4 mais 4 dá 8. A soma deu igual? Se a soma deu igual, então 1474 é divisível por 11. Vamos ver outro exemplo. 16.973. Nota aí, aí é só ir pulando de casa em casa. O primeiro, o terceiro e o quinto. Quem é o primeiro? É o 1. Quem é o terceiro? É o 9. E quem é o quinto? É o 3. 1 mais 9 mais 3. 1 mais 9 mais 3 dá quanto? Dá 13. A soma, a soma dos algarismos de ordem ímpar. Aqueles números que estão na posição ímpar. Né? 1 está na posição 1. O 9 está na posição 3. E o 3, ali, aquele último 3, está na posição 5. Né? Porque o número não tem esse número aí todo, 16.973, não tem 5 números? Então, o que é que acontece? Eu somo os algarismos de ordem ímpar. 1, 9 e 3. Dá 13. Agora eu vou somar os de ordem par. Quem são os de ordem par? O que está na posição 2 e o que está na posição 4. 6 e o 7. 6 mais 7. 13. Então, deu igual? Deu igual. Então, 16.973 é divisível por 11. Próximo exemplo. 18.735. Eu vou somar os de ordem ímpar primeiro. 1, 7 e 5. Né? 1 mais 7 mais 5 dá 13. Agora eu vou somar os de ordem par. 8 e 3. 8 mais 3 dá 11. Olha, a soma deu diferente dessa vez. A soma deu diferente, então 18.735 não é divisível por 11. É um pouquinho de trabalho, mas nada de outro mundo. Regra de divisibilidade por 2. 12. A regra de divisibilidade do 12 é: aplique as regras do 3 e do 4. Você não já sabe a regra do 3? Não já sabe a regra do 4? Aplique as duas. Se as duas regras forem satisfeitas, então o número é divisível por 12. Vamos lá. Por exemplo, 1176. A regra do 3 é: eu vou somar os algarismos. 1 mais 1 mais 7 mais 6 dá 15. 15 é divisível por 3. Não é essa a regra do 3, né? Então, 1176 é divisível por 3. Ou seja, a gente já descobriu que 1176 é divisível por 3. Agora eu vou fazer a regra do 4. Como é a regra do 4? Eu tenho que ter a tabuada estendida, né? Note que os dois últimos números de 1076 é 76, ó. 1076 termina com 76. E 76 é divisível por 4. Por quê? Porque está ali, ó, na tabuada. Olha aí o 76. Se 76 está na tabuada do 4, então 1176 é divisível por 4. Opa! Ele é divisível por 3 porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. E ele é divisível por 4 porque os dois últimos algarismos
terminam com um número divisível por 4. Então, 1176 é divisível por 12, tá certo? Então, para um número ser divisível por 12, ele tem que ser divisível tanto por 3 quanto por 4. Lembram da regra do 6? A regra do 6 dizia o quê? Que para um número ser divisível por 6, ele tinha que ser divisível por 2 e por 3. A mesma lógica se aplica ao 12. Para um número ser divisível por 12, ele tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Tá certo? Próxima questão. 1584. Vamos fazer. Primeiro eu tenho que descobrir se ele é divisível por 3. 1584, quando eu somo os algarismos, é 1 mais 5 mais 8 mais 4. 1 mais 5 dá 6. 6 com 8, 14. 14 com 4, 18. Opa, 18 está na tabuada de 3, ou seja, é divisível por 3. Então, 1584 é divisível por 3. Agora eu vou aplicar o 4. Tá aí a tabuada estendida, né? 1584 termina com 84. E 84 é divisível por 4. Olha ali o 84 na tabuada estendida. Então, 1584 é divisível por 4. Ou seja, 1584 é divisível por 3 e é divisível por 4. Se ele é divisível pelos dois números ao mesmo tempo, então ele é divisível por 12. 1584 é divisível por 3 e por 4, logo ele é divisível por 12. A regra, a regra de divisibilidade dos 13. A regra de divisibilidade do 13 é bem semelhante à do 7, que você tem que fazer todo um cálculo para verificar. Né? Então, eu vou colocar aqui, né, os múltiplos, né, a tabuada do 13. Tá? Eu estou aí, ó, 13 vezes 1 dá 13. 13 vezes 2 dá 26. 13 vezes 3, 39 e assim sucessivamente até 13 vezes 10, que dá 130. Tá certo? Eu não vou me delongar tanto não na D13, porque é uma regrinha um tantinho cabulosa, mas é bom você saber, porque se porventura você se encontrar numa situação em que queira saber se um número é divisível por 13, você já sabe. Então você vai. A regra de 13 é bem parecida com a de 7, viu? Pegue o último algarismo do número, né, e multiplique por 4. Lembra que na de 7 você multiplicava por 2? Na de 13 você multiplica por 4. Agora some. Na do 7 você subtraía. Na do 13 você soma. Então, some os primeiros algarismos, o que você ainda não usou, né? Com o resultado da multiplicação por 4, tá? Ali na multiplicação por 2 não. Se a soma for um múltiplo de 13, então o número original também é divisível por 13. Vamos lá. 1131. Eu vou pegar o 1. Vou multiplicar por 4. 4 vezes 1, 4. Agora eu vou. Lembra que eu não usei o 113 ainda, a parte da frente? Eu vou somar agora. 113 mais 4. Deu 117. Opa! 117 está lá, ó. Tá lá em cima na tabuada do 13. Se 117 está na tabuada do 13, então 117 é divisível por 13. Então, 1131 também é. Né? Ó, é sempre essa mesma regra. Você vai pegar o último algarismo, multiplicar por 13, tá certo? Multiplica por 4. Pega e soma com o que você ainda não usou. Deu um número que é divisível por 13, então o número original, né, o 1131 no caso aí, também vai ser divisível por 13. Dá um trabalhinho, né, porque você precisa saber, conhecer a tabuada do 13, né? Por exemplo, como é que você saberia, né, que 117 é divisível por 13, né? Tá na tabuada do 13 sem escrever ela, né? A sorte aqui que eu tô dando, né? Mas, né,
com a criatividade de vocês, né? Você escrevendo antecipadamente, né? Até porque para verificar se 117 dividido por 13 é uma divisão exata, é mais rápido do que dividir 1131, né? Um exemplo, né? 559. Como é que faz? Pega o último número e multiplica por 4. Quem é o último número? É o 9. 9 vezes 4, 36. Agora eu vou pegar o 55 e somar com 36. 55 mais 36 deu 91. 91 está lá em cima. Se está lá em cima, então, e 91, então 91 é divisível por 13. Então 55.000 é, 559 também é divisível por 13, tá certo? Mais um exemplo, acredito que seja o último. 873, né? Como é que eu faço? Eu pego o último algarismo, multiplico por 4. 4 vezes 3 deu 12. Agora eu somo. 87 mais 12 dá 99. Opa, 99 não está lá em cima, não. Então, se 99 não está lá em cima, 99 não é divisível por 13. Então, 873 também não é divisível por 13. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Foi bem longa a aula, mas foi bem completinha, tá certo? Quem não puder assistir de uma vez só, assista por parte. Deixe em comentário aí se tiver dúvida, tá certo? Tá, se cuidem. Até a próxima. Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.